Oi, tudo bem? Está começando o Tramitando Destaques. Aqui nós vamos rever os principais projetos em tramitação que apresentamos para você neste primeiro semestre, para reforçar um pouco do trabalho do Legislativo nesta primeira metade do ano. E teve muito projeto voltado para a cidade, viu? Vamos dar uma olhada na atuação legislativa da Câmara? E a gente começa falando sobre um projeto em tramitação que exibimos da vereadora Dulce Rita. A proposta quer dar mais transparência para os processos de regularização fundiária. Ela prevê que os moradores de bairros irregulares tenham acesso facilitado a informações sobre o andamento da regularização, que costuma ser um processo bem complexo. Confira os detalhes na reportagem. São José tem hoje cerca de 200 áreas que aguardam regularização fundiária. Apesar de não descartar regiões mais nobres, o problema aflige, na maioria dos casos, locais habitados pela população das classes média e baixa. São lugares que precisam de infraestrutura e, em casos mais extremos, representam riscos para os moradores. A legislação prevê dois tipos de regularização. Regularização chama-se de REURB-E, que é a REURB de interesse específico, e REURB-S, que é a REURB de interesse social. A de interesse social, a REURB-S, é destinada à população de baixa renda. E a REURB-E é para aquelas pessoas que não estão enquadradas em baixa renda. A diferença entre as duas modalidades de regularização é o custeio, é o financiamento da regularização. Na REURB-S existe um dever do poder público de custear a regularização. E na REURB-E, os próprios moradores interessados é que custeariam a regularização. A complexidade dos processos impede a definição de um prazo para a regularização, principalmente nos lugares que envolvem áreas de proteção ambiental e preservação permanente. Nesses casos, são necessários estudos de viabilidade. A falta de corpo técnico, ou seja, mais equipes trabalhando para o andamento dos processos, também deixa a espera mais longa. E na medida em que o tempo passa, o problema continua crescendo. É necessário que tenha uma organização, né, no município, e nós defendemos que exista uma política municipal de regularização fundiária, estabelecendo, né, clareza nesses passos, nos critérios adotados, nas formas de financiamento, nas etapas de cada regularização. Então é necessário que a gente tenha essas etapas muito bem especificadas para os destinatários. E alguns projetos são de complexidade tal, por exemplo, como áreas que envolvam risco, que tem que ter obras estruturais, de contenção, áreas de preservação permanente, tudo isso tem que ser resolvido no processo de regularização e às vezes não são questões simples. Para dar mais autonomia à população e tornar as informações mais claras, um projeto em tramitação na Câmara de autoria da vereadora Dulce Rita quer dar acesso aos dados de regularização fundiária para os moradores. A ideia é criar uma relação de cooperação entre a comunidade e a prefeitura, a partir da elaboração de uma política de transparência municipal. Olha, eu desenvolvi mais pela experiência que eu tenho das pessoas que chegam no meu gabinete, todos querendo saber como que está o processo de regularização de determinado bairro, rua ou região. E daí você tem que marcar, porque você tem que, fica dependendo da prefeitura, para marcar, para a prefeitura se inteirar. Às vezes o processo é parado, está parado lá. Então aí com esse portal de transparência, todas as pessoas que estão em processo de regularização ou que estão morando em algum loteamento irregular, elas sabem exatamente o que pode e o que não pode. Se aprovado, o projeto iria disponibilizar ao cidadão informações a respeito do andamento da regularização dos núcleos urbanos informais, além do processo de titulação dos ocupantes. Ainda entre as diretrizes da proposta, destaque para o dever da administração pública de compartilhar esses dados de forma clara e de fácil entendimento. Nós temos que pegar tecnologia, não é para cobrar, não é para multar, não, é para ajudar o cidadão também. Então eu acho que esse portal da transparência é uma ferramenta muito útil, que tem que ser usada, atualizada, que nós também temos visto que muitos setores da prefeitura não dão essa atualização nesse portal. Então, eu acho que tem que ser atualizado, que é uma ferramenta muito importante de serviço da população. Na justificativa da proposta, a vereadora explica ainda que o acesso à informação de forma prática ajudaria a evitar futuros problemas, permitindo consultas à situação legal nos bairros antes de qualquer negociação. É um processo que
porque ajuda a não adquirir os lotes. Quando ela vai ver que lá está com problema de regularização, ela não vai comprar lote lá. E ajuda as pessoas que já estão, que já compraram, que já erraram, que já estão pagando caro por isso, saber exatamente em que fase que está o processo dela de regularização. E essa fiscalização é muito boa também para a prefeitura, para agilizar esses processos, porque é uma angústia muito grande que os moradores têm de saber que qualquer hora pode perder, que não pode construir. E para quem conhece as dificuldades de quem mora em áreas de risco, quanto mais informação e diálogo, mais transparente será a condução do processo de regularização. Transparência, né, a clareza, né, nos objetivos e na implementação de uma política de regularização fundiária é essencial. Eu acho que qualquer contribuição nesse sentido ajudaria muito, principalmente a população com população mais vulnerável da cidade. Eu acho que essas iniciativas de transformar esse processo mais claro, né, para a população é essencial. E no próximo bloco, a gente vai rever outros projetos em tramitação. Um deles quer fortalecer o combate aos casos de assédio no transporte público da cidade. O outro, garantir que restaurantes com cardápios digitais ofereçam conectividade Wi-Fi. Não saia daí, a gente volta já já. E voltamos com o Tramitando Destaques, te apresentando os principais projetos em tramitação que exibimos ao longo do primeiro semestre. Agora vamos rever o projeto do vereador Dr. José Cláudio, que quer instituir diretrizes para a prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher no transporte público. Uma realidade tristemente ainda comum, né? 97% das mulheres brasileiras dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. A proposta do projeto é contribuir com ações para evitar esses tipos de crimes. É aqui no transporte público onde as mulheres relatam muitas importunações sexuais que acontecem sempre sem o consentimento da vítima e não necessariamente tem o contato físico, basta um gesto para ser caracterizado o crime. A importunação sexual, o que ela é? É uma prática de algum ato de cunho sexual contra essa vítima sem o consentimento dela, e este agressor ele faz tanto para satisfazer um prazer dele quanto um prazer de terceiros. Então é um ato de um ato libidinoso, que podemos dizer, né? Apalpar, tentar beijar à força, passar a mão, ejacular, se masturbar, assim como também tirar foto. A criminalização da importunação sexual no Brasil foi um passo importante em direção à proteção das mulheres. Hoje, o Código Penal prevê que qualquer ato praticado em locais públicos, como no transporte público, ou até mesmo em locais privados, são passíveis de prisão. Nós estamos falando da importunação sexual contra mulheres ou uma vítima que esteja passando, né, por essa importunação. Antes ela era tratada como uma contravenção, mas a partir de 2018 ela é uma lei. Então, essa pessoa que comete, né, o agressor que comete este crime, ele pode responder por uma pena até de 5 anos de reclusão. E para frear o aumento dos casos de importunação sexual, um projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, prevê diretrizes de prevenção e combate a esse tipo de crime no transporte coletivo. É um projeto que prevê ser colocado no transporte público à vista de toda a população, cartaz, e avisar a população que o assédio e o importuno sexual no transporte público é crime. Entre as diretrizes do projeto, o destaque vai para ações educativas e preventivas contra o crime sofrido pelas mulheres no interior dos ônibus do transporte coletivo. Campanhas institucionais voltadas para coibir a importunação sexual, como peças publicitárias fixadas em terminais e no interior dos veículos, adesivos nos assentos dos ônibus com orientações para prevenir e proteger as vítimas e até capacitação e treinamento dos trabalhadores do Sistema Municipal de Transporte Público.
É um projeto que a gente pode levar ele para as escolas, para o comércio, para o transporte, para poder levar essa comunicação para as pessoas saberem e para se proteger, para proteger a mulher e a denunciar. A mulher tem que perder o medo. Hoje ela tem várias leis, tem toda a imprensa, a rede social, para a gente comunicar e fazer essa denúncia para que o infrator seja punido, porque isso é deprimente, é uma coisa desrespeitosa. Campanhas de conscientização e projetos como esse são essenciais, mas o mais importante é a denúncia. É preciso dar um basta nesse crime e o registro do boletim de ocorrência é o principal caminho para a punição. Se estiver, né, essa vítima dentro do transporte público, ela deve imediatamente comunicar o cobrador, tanto o motorista, para que reporte todos, né, até a delegacia e tenha aí as medidas judiciais cabíveis aplicadas. Ela necessita muito desse suporte, né, porque no momento que tudo está acontecendo, né, precisa das testemunhas, precisa do encaminhamento dessa ajuda, né, desse auxílio para essa mulher para ir até DDM, assim como também prestar o boletim de ocorrência com as testemunhas e tudo mais. Outro projeto em tramitação que exibimos nos últimos meses quer regulamentar um novo hábito bastante comum em restaurantes, bares, lanchonetes, que é o uso do cardápio digital. O vereador Fernando Petit propõe a obrigatoriedade de internet gratuita nesses estabelecimentos para que os clientes consigam acessar o cardápio digital. Está cada vez mais comum a gente sentar numa mesa de restaurante e utilizar o celular para abrir o cardápio digital do estabelecimento. Nesse restaurante, que fica em um shopping de São José dos Campos, o dono diz que os clientes estão aceitando bem essa novidade, mas ele conta que ainda tem gente que prefere o cardápio físico, principalmente as pessoas mais velhas. Hoje acho que o digital ainda está com mais preferência, né? Mas tem as pessoas, tem os clientes tradicionais, mais maduros, que ainda preferem o físico. Pensando na popularização do cardápio digital, o vereador Fernando Petit propôs um projeto de lei para que os estabelecimentos comerciais sejam obrigados a disponibilizarem o acesso gratuito à internet quando optarem por oferecer aos consumidores o menu dessa forma. Nós apresentamos esse projeto de disponibilizar a internet dentro dos restaurantes, né, bares, restaurantes similares que têm o cardápio digital, porque chegam duas demandas no mesmo tempo, tanto nos solicitando a internet, porque a pessoa chega lá e às vezes tem um momento que não está com o seu plano ali, não está vigente, ele não teria acesso a ver o cardápio digital. E outra demanda também dentro desse projeto é de pessoas da terceira idade que não conseguem acessar os cardápios digitais. Eles solicitam também que todos os restaurantes hoje ainda mantenham os cardápios tradicionais, né, o físico. Então, é uma pauta que tem duas pontas diferentes, né, tanto da internet, e a gente sabe que é positivo para o comerciante, né? O comerciante, através de uma pesquisa que a gente teve acesso, eles conseguem aumentar em 20% a sua venda, porque com o digital, a pessoa também pode ver antes de chegar no estabelecimento, tem acesso pela internet, ali um cardápio bem elaborado, atrativo, faz com que a pessoa já vá com vontade de comprar determinado prato e, né, fazer o seu passeio com a sua família, negócio ali naquele restaurante para ele já conhecer antecipadamente o cardápio. E o restaurante acredita que é uma facilidade não só para o atendimento ao cliente, mas também para os próprios funcionários. O digital é muito mais prático e mais rápido, né? O cliente não precisa esperar o garçom trazer o cardápio, ele escaneou o QR Code, ele já tem o digital na palma das mãos, e o digital hoje facilita e a gente consegue informar melhor. Eu consigo colocar foto de todos os pratos do cardápio 100%, então o cliente consegue ver exatamente o prato que ele vai receber. O projeto de lei propõe também que a senha seja de fácil acesso à internet. Ela deve ficar disponível em um local de visualização clara a todos os consumidores do estabelecimento. No caso desse restaurante, a senha do shopping também pode ser utilizada na hora de consultar o cardápio. Ter o físico também é uma segurança, né? Às vezes o Wi-Fi não funciona, ou a rede, a estrutura do local pode ter uma rede com baixo sinal, né? Então, deu algum problema, não estou conseguindo acessar. O garçom também dá um auxílio, mas quando não acontece, quando não tem êxito, parte para o físico.
Outro ponto importante do projeto de lei é que ele pretende garantir o atendimento para vários públicos, mesmo aqueles que não têm acesso à internet ou possuem um dispositivo incompatível com a tecnologia. Totalmente inclusivo, né? Se você chega, não tem o cardápio físico, você vai embora, né? Se você não tem acesso à internet, não tem essa prática, né? Você vai embora. Na contrapartida também, eu estou sem internet, sento no estabelecimento e o estabelecimento não me oferece. Opa, eu vou embora, eu vou para um outro que tem essa comodidade para mim, né? Tanto o cardápio digital como a internet. Eu acho que facilita e, como eu falei, é algo que vem ao encontro à modernidade e não esquecendo das pessoas que não têm esse acesso. O Tramitando Destaques faz uma pequena pausa e já volta com mais detalhes sobre outro projeto em tramitação. Depois do intervalo, você vai rever a proposta que quer incentivar o uso da energia solar em São José dos Campos. É daqui a pouco. E voltamos com o Tramitando Destaques. Para este último bloco, vamos exibir a reportagem que fizemos sobre o projeto da vereadora Juliana Fraga, que trata de energia solar. A proposta é criar na cidade uma política municipal de incentivo desse modelo energético que é sustentável. Dá só uma olhada. O salão vazio por aqui dura pouco tempo. Depois da hora do almoço, o trabalho de limpeza precisa ser rápido. Nesse restaurante, a demanda é grande. Os lucros são altos, mas os custos também, principalmente quando o assunto é energia elétrica. A conta de luz chega a R$ 3.000 por mês. Já tem assim mais ou menos uns 7, 8 anos que a gente já pensa em colocar, né? Então, assim, agora apareceu a oportunidade, a gente instalou. Nós somos cozinha industrial também, então, assim, é o restaurante, marmitex e comida transportada. São 3 câmaras resfriadas, congeladas, forno combinado, fritadeira, aí tem freezer, a parte elétrica, tem os buffets, então assim, o consumo é muito alto de energia. Com esses equipamentos, a conta deve mudar. Eles vão substituir a energia da distribuidora pela solar. O novo recurso já fazia parte dos planos há alguns anos, e agora a proprietária decidiu investir. Como foi apresentado, né? Então, assim, o retorno será bem acessível, será muito bom fazer valer a pena esse investimento, né? Então, assim, o retorno, eu acredito que seja lá 90% de retorno. O tempo de instalação varia de acordo com o tamanho do projeto. Aqui, ela foi feita em 4 dias. Sobre o telhado está a parte mais importante, as placas fotovoltaicas. Hoje, qualquer imóvel, seja comercial ou residencial, pode recorrer a esse modelo de abastecimento de energia. E a tendência é que a procura pela energia solar continue crescendo nos próximos anos. Cada vez mais a procura tem aumentado, né? Cada vez mais o ser humano tem consumido mais energia elétrica. Hoje os carros elétricos estão aparecendo aí, os equipamentos, e a energia não é barata, né? É uma conta aí que a gente tem que pagar todo mês, e cada vez mais que o brasileiro vai conhecendo as vantagens de se investir numa fonte de energia limpa, renovável, ele vai se interessando mais por essa solução, né? Isso, além de economia, traz benefícios para o meio ambiente, e isso que está fazendo a procura aumentar bastante. Mas o custo ainda depende que a popularização seja mais rápida. Em média, os preços ficam por volta de R$ 10.000. Segundo o responsável pela instalação, a tecnologia fica mais acessível a cada ano. Cada vez mais os produtos vão ficando com um custo mais acessível. Isso porque a demanda tem aumentado muito, a competitividade de mercado tem aumentado junto com a demanda, e por conta disso os preços têm ficado cada vez melhores, cada vez mais acessíveis. O excedente de energia que o sistema gera, ele injeta na rede. E isso vira créditos para ele, onde ele pode abater da própria planta onde foi instalada, como ele pode abater de qualquer outro endereço. Então isso é como se fosse uma venda de energia, né? Então faz o retorno do investimento ser muito mais interessante. Um projeto de lei em tramitação de autoria da vereadora Juliana Fraga quer contribuir e incentivar o uso da energia solar. Entre as medidas previstas no texto está a utilização de energia solar em prédios públicos, apoio à implantação dos projetos e ações para atrair empresas do ramo para a cidade. A gente tem que pensar, né, no futuro, a gente tem que pensar em energia limpa, então a energia solar está aí para a gente
poder usar, utilizar e realmente tem um grande benefício, traz um grande benefício para a cidade, para as comunidades, principalmente quando adere de forma assim coletiva. É um ganho financeiro, é um ganho para o meio ambiente, é um ganho para todos. O projeto também prevê medidas de incentivo, como a redução do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, e isenções tributárias para as famílias que optem pela utilização da energia solar. Caso seja aprovada, a proposta também pretende criar meios de financiar a instalação de painéis solares. A gente tem levantado até indústrias que estão aderindo a fazer até fazendas mesmo com energia solar, com placas de energia solar, porque o retorno é impressionante. E o projeto veio pensando nas comunidades, nas pessoas de baixa renda, o quanto elas podem ganhar com isso também, né? Tendo uma placa de energia solar na sua residência. Então ela ganha na economia da energia, né? da energia, e também pode ganhar com o IPTU, porque ela entra no IPTU verde. Então, além dela ter essa economia, a cidade ganha porque é uma energia limpa. A energia solar, a energia limpa, que a gente chama, ela pode colocar e trazer São José realmente uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, uma cidade que se preocupa com o meio ambiente. Então, eu acho que é o caminho. Não existe outro caminho. Se nós pensarmos em médio e longo prazo, é esse o caminho que as cidades e o país em si têm que aderir. Esses foram os projetos de lei do Tramitando Destaques de hoje. Mas, se você perdeu alguma informação, é só rever o programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Você também pode consultar os projetos em tramitação no site da Câmara, que é câmarasjc.sp.gov.br. E não se esqueça, tá? Você também pode seguir a gente nas redes sociais, no @TV Câmara SJC, e acompanhar os bastidores dos programas e ficar por dentro de toda a programação. É isso. Conto com a sua companhia semana que vem, no próximo Tramitando Destaques. Tchau!